Beleza, estudante? Você já ouviu a expressão relação fundamental da trigonometria? Sabe de onde ela vem? Se você não sabe, fica aí que logo depois da vinheta a gente vai fazer uma aula sobre isso, certo? Mais uma vez, estudante, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Eu sou o professor Flávio Souza e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando de trigonometria, né? A playlist aí vai ser extensa e a gente vai focar em mostrar para você de onde vem a relação fundamental da trigonometria. Então, às vezes você está estudando aí na sua escola e o professor te apresenta aquela expressão seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aí, às vezes, a expressão é apresentada e você não sabe muito bem de onde ela veio. Ela tem a ver com as relações que a gente, com as razões que a gente já estudou, né? As razões trigonométricas, o seno, o cosseno. Depois a gente vai ver relações entre a tangente e a cotangente também. E a gente vai associar tudo isso com o teorema de Pitágoras. Então a gente vai misturar fórmulas aqui nessa expressão, nessa aula. A gente vai pegar as expressões que a gente já estudou, o teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas, e vai misturar essas expressões e vamos chegar na relação fundamental, certo? Antes de começar, o que eu peço para você? Se inscreve e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Eu estou postando vídeo todo dia para que você dê uma sequência aí no seu estudo, certinho? Vamos para a aula. Então tá aqui, ó. Aula 5, relação, trigonometria, certo? Então, relação entre as razões. Então, vamos relacionar o teorema de Pitágoras, primeiramente com seno e com cosseno. Então, o nosso triângulo base aqui, o nosso triângulo retângulo, né? Tem o ângulo alfa, o ângulo beta. Então, lembrando que em relação a alfa, esse B é cateto oposto, o C é cateto adjacente, o A é a hipotenusa. E em relação ao ângulo beta, o C é o cateto oposto, o B é o adjacente e o A é a hipotenusa. Então, em relação ao ângulo aí, a gente tem nomes diferentes para os catetos. A gente já viu também nas aulas anteriores que o ângulo alfa mais o ângulo beta mais esse ângulo reto aqui, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu isolar o alfa mais beta aqui, ó, mudando esse 90 para o segundo membro, e aí ele vai negativo, a gente chega à conclusão que alfa mais beta é 90 graus. E quando eu somo dois ângulos e a soma desses ângulos dá 90 graus, a gente fala que eles são ângulos complementares. Então, por exemplo, se eu tiver um ângulo de 10 graus, qual é o complemento dele? Ou seja, o que falta para 90? Então, 80. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, qual é o complemento dele? 60. Complemento é sempre o que falta para 90 graus, certo? Aí eu pego e tenho o teorema de Pitágoras. A gente já aplicou o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa, ó, hipotenusa, cateto, cateto. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O teorema de Pitágoras está aqui. E a gente viu também as razões trigonométricas. Só que agora a gente vai focar aqui só no ângulo alfa, certo? E aí, em relação ao ângulo alfa, como é que eu calculo o seno do ângulo alfa? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa, ó, cateto oposto, é o B, ó, e a hipotenusa é o A. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar essa letrinha B aqui, ó. Como esse A está dividindo, ele pode passar para o primeiro membro multiplicando. E aí essa expressão vai ficar assim, ó. O seno de alfa vezes A é igual a B. Ou seja, esse cara que estava dividindo aqui, ó, ele foi para o outro lado aqui, só que ele foi multiplicando, certo? Ele foi para o primeiro membro. Beleza. Aí eu vou analisar o cosseno de alfa. O que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí a ideia é a mesma. O que eu vou fazer? Deixa eu só aumentar um pouquinho a luz aqui e deu uma escurecida na tela. Então, ó, o cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cosseno de alfa é o quê? Ó? Cateto adjacente é o C, se a gente olhar aqui no triângulo, ó, e a hipotenusa é o A, certinho? Fazendo a mesma coisa, ó, pegando esse A que está dividindo aqui o C, ó, e multiplicar desse lado aqui. Como é que vai ficar? Ó? Cosseno de alfa vezes A é igual a C, certo? Então, eu isolei a letrinha B e isolei a letrinha C.
Por que que eu fiz isso? Porque se eu olhar lá no Teorema de Pitágoras, ó, eu tenho um B aqui, só que ele está ao quadrado, e eu tenho um C, só que ele está ao quadrado. Eu vou fazer uma substituição. Como é que a gente faz isso? Vamos para o próximo slide. Então, ó, no próximo slide aqui, por que que ele já está preenchido? O triângulo aqui a gente já viu, e aqui são as três fórmulas que a gente estava mexendo. O Teorema de Pitágoras, essa aqui, ó, seno de alfa vezes A é igual a B, que eu chamei de expressão 2, e o cosseno de alfa vezes A é igual a C, que eu chamei de expressão 3. Então, eu tenho três expressões aqui, ó. Agora eu vou relacionar essas três expressões e vamos ver o que vai dar. Então, ó, eu vou pegar a expressão 2 e a expressão 3 e vou substituir em 1. Ou seja, essas duas expressões serão inseridas aqui, ó. Tá vendo que tem um B? No lugar desse B, eu vou escrever tudo isso aqui, ó. Porque isso equivale a B, ó. E no lugar desse Czinho que tá aqui, ó, eu vou escrever tudo isso. Por quê? Porque isso aqui, ó, equivale ao ângulo C, ao lado C, né? Ao cateto C. Então, fazendo isso, olha como é que fica, ó. Eu tinha A ao quadrado, continuou, ó, A ao quadrado. Aí aqui B ao quadrado. No lugar de B ao quadrado, ó, no lugar do B, vai entrar isso aqui, ó, que está antes do igual, ó. Então vai ficar A vezes seno de alfa ao quadrado. No lugar do Czinho que está aqui, ó, vai entrar essa expressão. Então vai ficar A vezes cosseno de alfa ao quadrado. Então eu fiz uma substituição. Aplicando a propriedade de potência, olha como é que vai ficar, ó. Como aqui eu tenho um produto, esse quadrado ele serve para o A e ele serve para o seno. Então vai ficar A ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa, mais esse quadrado aqui também, ó, ele serve para esse A e ele serve para o cosseno. Então eu tenho A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Beleza, agora eu tenho uma expressão aqui, ó. Percebe que eu tenho A ao quadrado de um lado e A ao quadrado do outro lado. Seguindo a ideia de equação, de igualdade, o que que acontece? Quando a gente fala, ó, passou para o outro lado multiplicando, passou para o outro lado dividindo, na realidade, o que que a gente faz quando a gente aprende a resolver as equações de primeiro grau? A gente divide os dois lados pelo mesmo número ou multiplica os dois lados pelo mesmo número e a igualdade acaba se mantendo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse primeiro membro e vou dividir por A ao quadrado. Mas se eu dividir esse cara por A ao quadrado, eu tenho que dividir o segundo membro também. Porque quando eu faço isso, a igualdade se mantém. Porque aqui embaixo, ó, é um número e aqui também, ó, é o mesmo número. Certo? Só que se eu olhar no primeiro membro, o que que eu tenho? Ó? A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Um número dividido por ele mesmo é 1. Sabendo que esse número é diferente de zero, né? Então, ó, A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1. Desse lado aqui, o que que eu tenho? Esse A ao quadrado dividido por esse A ao quadrado também vai dar 1. Então, vai sobrar só seno ao quadrado. É como se eu cancelasse aqui, ó. Esse A ao quadrado com esse A ao quadrado. E aqui também, ó. Esse carinha ele vai ser cancelado. O que que vai sobrar dessa expressão? Ó? 1. Ó, A ao quadrado dividido por A ao quadrado. 1. Esse cara dividido por esse vai sobrar só o seno ao quadrado. Mais esse cara dividido por esse. Vai sobrar só o cosseno ao quadrado. E aí a gente chega na relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de um ângulo. Eu coloquei alfa, mas pode ser qualquer outra letra. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E isso vai ajudar a gente a resolver inúmeros problemas de trigonometria, certo? Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Então, guarda bem essa expressão. Bom, aqui eu só relacionei o seno e o cosseno. Vamos ver a relação entre outras grandezas, né? Então, ó, mudando aqui, a tangente. Como é que fica a tangente, ó? Então, peguei o triângulo que eu tinha. Seno de A é isso, eu já tinha isolado. Cosseno de A é isso, eu já tinha isolado lá no primeiro slide. Só que eu sei que a tangente de um ângulo é B sobre C. Por que que é B sobre C? A tangente é o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu tenho um ângulo alfa aqui, ó, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. Por isso que ficou B sobre C. Aí, o que eu vou fazer agora? Tá vendo que tem B aqui e B aqui? Então, eu posso trocar esse Bzinho que tá aqui por seno de alfa vezes A. Tá vendo esse C que tá aqui embaixo, ó? Tá vendo que tudo isso é igual a C? Então eu posso trocar esse Czinho que está aqui embaixo por cosseno de alfa vezes A. E aí a minha expressão vai ficar assim, ó. A seno de alfa e A cosseno de alfa. Como A é um número diferente de zero, eu posso cancelar. Então, ó, A dividido por A dá 1. Então, o que sobrou? Ó, que a tangente de alfa pode ser calculada também através da razão entre o seno e o cosseno. Então, se eu pegar o seno de 10 graus e dividir pelo cosseno de 10 graus, o que eu vou ter? A tangente de 10 graus. Então, quando eu tenho o triângulo, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o adjacente. Quando eu não tenho um triângulo, eu posso usar essa expressão aqui, ó. Tangente de alfa é seno sobre cosseno, certo? Bom, se eu tenho uma relação para tangente, eu posso ter uma relação para cotangente. Se a gente olhar para o triângulo, o que é a cotangente? A cotangente do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente, que é o C, e o cateto oposto. Nas primeiras aulas de trigonometria, eu mostrei todas essas razões. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste a playlist desde o comecinho, certo? Então tá aqui, ó. Se você observar, olha a tangente B sobre C e olha a cotangente C sobre B. Ou seja, só está invertido. Então eu posso falar que o valor da cotangente é o inverso do valor da tangente. Mas olha só. Então, substituindo, ó, cotangente de alfa é C. Mas quem é C para mim? Ó? C é a mesma coisa que A vezes cosseno de alfa. Substituir. E aqui, ó, quem é B? B é igual a seno de alfa vezes A. Substituir aqui embaixo. Vou cortar o A da mesma forma que eu fiz ali, ó. E o que vai sobrar? Que a cotangente de alfa é cosseno sobre seno, certo? E aí você percebe que a tangente está aqui, a cotangente só inverteu ali, trocou o numerador pelo denominador, é o valor inverso. E como é que eu posso escrever que a cotangente, o valor da cotangente, é o inverso do valor da tangente? Eu posso escrever assim, ó. A cotangente de alfa é 1 sobre tangente. Toda vez que eu coloco 1 sobre alguma coisa, é o inverso. Então, se eu escrever 1 sobre A, é o inverso de A. 1 sobre x é o inverso de x. 1 sobre tangente é o inverso da tangente. Então, a cotangente, ó, ela pode ser escrita assim, ó, cateto adjacente sobre cateto oposto. Ela pode ser escrita como cosseno sobre seno. E ela também pode ser escrita como o inverso da tangente. Então, são um monte de fórmulas aí que depois vai ajudar muito a gente na resolução de exercícios. Por que é importante você acompanhar isso? Para que você tenha um slide, uma referência, um resumo, onde pesquisar essas expressões. Então, estou deixando tudo bonitinho aí para você, certo? Continuando, vamos com um exemplo agora, né? Onde a gente usa tudo isso? Então vamos lá. Eu tenho uma informação. Eu sei que o cosseno de alfa é 0,8. Aí eu quero calcular. Primeiro eu quero calcular o seno do ângulo alfa. Eu sei que o cosseno é 0,8 e quero calcular o seno. Toda vez que eu souber o cosseno e quiser o seno, eu vou usar a relação fundamental. Toda vez que eu souber o seno e quiser o cosseno, eu vou usar a relação fundamental também. Ou seja, se eu souber seno ou cosseno, se eu sei um para descobrir o outro, relação fundamental. Então, e qual é a relação fundamental? Que 1 é igual seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Foi a relação que a gente viu. Aí eu sei que o cosseno é 0,8. Então, no lugar do cosseno aqui, ó, eu vou colocar 0,8. Só que o cosseno na expressão ele está ao quadrado. Então, o 0,8 vai ficar ao quadrado. 0,8 ao quadrado. 0,8 vezes 0,8. Quando eu faço essa conta, eu chego em 0,64. Aí eu vou isolar esse seno aqui, ó. Então, esse cara que está positivo,
e vai ficar negativo lá no primeiro membro. Então vai ficar, ó, 1 menos 0,64 é igual a seno ao quadrado. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 0,36. 0,36 é seno ao quadrado. Beleza, mas eu não quero o seno ao quadrado. Eu quero o seno, só o seno. Então, o que eu faço? Quando está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Então, o seno de alfa é 0,6. Deixa eu mudar aqui só para ver. Um negocinho. Pronto. É isso mesmo. Certinho? Então, ó, agora eu já sei que o cosseno vale 0,8. Eu já sei que o seno vale 0,6. Eu posso calcular a tangente, porque eu sei que a tangente é seno sobre cosseno, certo? Uma coisa importante, ó, se o exercício começou com decimal, seria interessante que você terminasse ele com número decimal. Então, vamos ver essa aplicação aqui, ó. Tangente de alfa. O que é a tangente de alfa? Seno sobre cosseno. O seno eu descobri que é 0,6. O cosseno eu descobri que era 0,8. Descobri não, estava aqui no enunciado. Ó. Então eu fiz 0,6 dividido por 0,8. E aí, deixa eu pegar minha luzinha aqui para tentar escrever, só para você ter uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Então aqui, ó, eu tenho 0,6, a minha canetinha está aqui, ó. 0,6 dividido por 0,8. Como é que eu cheguei em 6 sobre 8? Se eu pegar uma fração e multiplicar o numerador por um número e o denominador pelo mesmo número, eu acho uma fração equivalente. Então, o que eu fiz? 0,6 vezes 10 dá 6. E 0,8 vezes 10 dá 8. Certo? Então, 0,6 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 6 sobre 8. E como eu chego no 3 quartos? Aqui eu só simplifiquei. Peguei aqui, ó, dividi por 2. E peguei aqui, ó, dividir por 2. Simplifiquei. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. E aqui, ó, 3 quartos. 3 dividido por 4. Quando eu pego 3 e divido por 4, eu chego em 0,75. Beleza? Então, comecei com decimal, dei a resposta em decimal. Então, a tangente, ó, do ângulo alfa é 0,75. Agora, o que falta para a gente? Calcular a cotangente. Vamos tentar calcular essa cotangente aí. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Então, a cotangente. O que é a cotangente? É o cosseno sobre o seno. Então, ó, vai ficar 0,8 dividido por 0,6. E aí eu fiz exatamente a mesma coisa. Peguei esse cara aqui, ó, multipliquei por 10. Peguei esse cara aqui, multipliquei por 10. Cheguei em 8 sobre 6. Dividi por 2, dividi por 2. Então, cheguei em 4 terços. 4 dividido por 3. Se você pegar o 4 e dividir por 3, vai dar uma dízima periódica. 1,33333. Então, como é que eu escrevo uma dízima periódica? Então, eu pego, ó, e faço isso. Ó. Como é 1,3333, eu pego e posso escrever assim, ó, o 3 com um tracinho em cima. Está dizendo que esse 3 se repete de maneira infinita, certo? Então, calculei aí, ó, sabendo uma das informações, sabendo o seno ou o cosseno, eu consigo calcular todas as outras. Parto da relação fundamental e depois vou para as outras relações. Beleza? O que mais que dá para fazer aqui, ó? Aula 6, trigonometria. A gente vai falar do quê? De outras razões aí que envolvem o estudo do seno e do cosseno. A gente vai comparar o seno e o cosseno para ver o que acontece. A gente vai comparar a tangente com a cotangente para ver o que acontece. Já está meio que implícito aí nessa aula 5. Mas isso aqui é tema para uma próxima aula, certinho? O que eu peço para você agora? Peço que você assista a aula com calma. Caso você tenha assistido agora, não tenha entendido, assiste. Desculpa. Quantas vezes você quiser, assiste com calma, certo? Assistiu, gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha com seus colegas aí, coloca comentário, porque isso é muito importante, certo?
Na aula 6, além de discorrer sobre toda a aula, eu vou deixar listas de exercícios aí para que vocês pratiquem, certo? Porque se a gente ficar só assistindo e não praticar, você acaba esquecendo. Então, você pode praticar com os exercícios aí da sua escola e também pode praticar com as listas aí que eu vou deixar, certo? Lembrando que todas as listas que eu estou deixando, depois elas serão corrigidas em lives que eu vou fazer aí, tranquilo? Então, espero que você tenha gostado. Não esquece, se inscreve no canal, joinha, like, ativa o sininho, compartilha, tudo isso aí para ajudar o canal, certo? Eu te ajudo, você me ajuda. Beleza? Então, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.